Vamos lá, que eu tô chegando. Hoje tô passando mais tarde, tá mais escuro. Ó, que legal. Ontem eu passei cedinho, hoje tô passando mais tarde. Mas eu não deixei de vir, isso que é importante. Para poder compartilhar o que com você? Meu ponto de vista. Aquele ponto de vista, assim, de uma frase, um pensamento, algo que eu li em algum momento. Até rimou, né? Então, mas você também pode deixar o seu. Deixa aqui anotado nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Se faz sentido para você, se não faz sentido para você também, você pode deixar, não tem problema nenhum. Acho que vai ser legal. Então vamos lá. Hoje eu trouxe um que eu achei bem interessante e diz assim, ó: milagres são direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos. Milagres são uma espécie de troca. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Isso está no livro Um Curso em Milagres. E quando ele vai falando sobre esses milagres, Um Curso em Milagres, ele é interessante porque ele vai falando sobre o perdão, muito sobre o perdão, e trabalhando essa questão mental que a gente precisa estar o tempo inteiro, né? Vendo como é que ela está funcionando. E quando ele vai trazendo que os milagres eles são direito de todos, mas antes precisa dessa purificação, que a purificação é necessária. Se a gente pensar no perdão, para eu perdoar alguém, eu preciso passar por um processo de me perdoar. Eu preciso olhar com um olhar mais atento para mim e perceber que existem outras coisas que eu preciso trabalhar em mim. E isso tá um calor danado aqui. E isso é importante. Então, milagres, eles vão acontecer o tempo inteiro. A gente vê o tempo que tive que ligar aqui, gente, vai ficar um barulho, tá? Então, ele acontece sim o tempo inteiro. Precisa de a gente se purificar? Sim. Purificar nossos pensamentos, nossos atos, nossas ações, a nossa forma de ver a vida, para que as coisas aconteçam. Não adianta nada eu querer que as coisas aconteçam se eu não faço a minha parte. Não adianta nada eu querer que as pessoas ao meu redor mudem se eu não mudo em nada. Então eu preciso passar por um processo de mudança de mentalidade, de ver as coisas de outra forma, de aceitar as coisas ao meu redor. Não é se conformar, mas aceitar as pessoas como elas são, aceitar as diferenças e aceitar que a vida, ela tem momentos aonde, né, eu vivo momentos diferentes e as pessoas também. E aceitar que esses processos que a gente vivencia com o outro, eles curam a gente e curam os outros também. Quando a gente fala de cura, muitas pessoas pensam só na cura física. E isso é uma grande ilusão, se a gente for parar para pensar assim. Porque a cura física, ela está muito no externo. Mas e o seu interno? Como que fica? Como que você pode trabalhar isso? Igual o paciente, a pessoa que está fazendo um tratamento oncológico. Se ela não curar a sua parte interna, não vai resolver de muita coisa. Porque vai resolver o externo, mas e o interno, como é que fica? E nesse processo do câncer, ele é um processo de muito perdão. Muito, muito, muito. E é trabalhar o perdão o tempo inteiro. E por muitas vezes durante o tratamento, boa parte do tratamento, eu comecei a trabalhar
o perdão especificamente para uma coisa. E eu comecei a perceber como que isso abriu possibilidades, que era muito mais do que eu estava percebendo ali. E quando eu comecei a fazer isso, é como se eu tivesse passado por uma purificação. É bonito isso, né? E também ao mesmo tempo é estranho. Você deve estar aí do outro lado pensando assim, como assim purificar? Como assim? Se eu estou entrando num processo de perdão, eu estou aumentando a minha capacidade de amar. Amar mais a mim mesma, amar mais quem está ao meu redor, amar mais e a cada dia mais. Porque isso vai acontecendo naturalmente. Lembrando que o perdão, ele é algo que eu escolho fazer. Eu escolho viver. Vamos colocar assim que é melhor, né? Eu acho que é melhor. O processo de escolher viver, ao invés de simplesmente tá bom, eu perdoo. Às vezes, para algumas pessoas, o perdão não é algo tão simples. Se torna algo desafiador. E eu me lembro que quando eu era pequena, e na fase adulta também, eu sempre via algumas pessoas dizendo assim, eu te perdoo. Eu falei assim, cara, como é que pode a pessoa dizer eu te perdoo? Será que ela perdoa mesmo? Será que aquele sentimento que foi gerado naquele instante, passou? Será que ela esqueceu? Será que ela aceitou? E eu ficava me questionando isso. E eu confesso que eu não conseguia aceitar determinadas coisas, que eu falo assim, tá bom, então eu não existo, eu não sou daqui, porque pra mim o perdão é um negócio meio complicadinho, assim. E eu ficava, bem-vinda, Melina, e eu ficava questionando sobre isso. Será que é mesmo? Será que as pessoas perdoam como elas falam? Isso me incomodava, isso era uma inquietação muito grande dentro de mim. É claro, né, eu fui passando por determinados processos, mas dentro desse processo do câncer eu entendi que ia muito além do que aquilo que eu estava passando. E era um perdão que eu tinha que ir lá muito mais profundo. E isso me ajudou a elevar o meu nível espiritual. Eu não estou falando de religião. Eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, que é muito diferente de religião. A religião é um espaço que você tem lá para você fazer as suas conexões. Eu estou falando de algo interno, aonde essa conexão é feita de você direto com a fonte. E aí cada um tem o seu processo, cada um vivencia e se conecta da forma que se sente melhor. E okay. Então, quando você entra nesse processo do perdão, fica mais simples você se conectar com coisas mais elevadas. Porque se você tem raiva, se você tem ódio, ai, Sheila, mas eu não tenho isso. Eu não sei, eu não sei. Por mais que eu te conheça, ou se eu também não te conheço, tá tudo certo. Eu não sei quais são os sentimentos que você tem. Eu sei o que eu tenho. E eu sei como trabalhar com ele. E também tem momentos que eu não sei como trabalhar com ele. E tá tudo bem. Tá tudo bem depois, né? Porque na hora nem sempre vai estar. Mas assim, quando a gente passa a observar isso, fica então mais fácil você lidar com esses pensamentos, separando, né? Esses pensamentos que podem estar representados no nível mais denso, quando ele fala que nesse nível básico corporal, essa matéria que tem aqui, corpo, não digo cabeça, corpo, ele é mais denso, então ele chama de nível mais baixo, ou o nível mais alto, que é o nível espiritual, que é esse nível onde você se conecta com a fonte, aonde você
Trabalhe o seu perdão, amorosidade, sentimentos mais elevados. Porque aqui no nível corporal a gente tem experiências mais físicas, mais, ah, vamos dizer, aquela onde você precisa fazer as coisas básicas, sobreviver é uma delas. Onde você precisa se alimentar, onde você precisa beber, onde você precisa fazer coisas que vão te manter aqui, manter o seu corpo. Então, os seus pensamentos, eles acabam trabalhando, né, nessa seara. Então, quanto mais experiências elevadas você tiver, mais, vamos dizer, curativos serão os seus milagres. E esse livro, O Curso em Milagres, ele é um livro que vale a pena ler. É um livro demorado para ler, porque ele tem muita coisa, ele é muito profundo, quando vai falando, né, desse diálogo com Jesus, ali, a autora, né, vai falando desse diálogo com Jesus. Mas ele é muito bonito e vale a pena. Claro, você tem momentos que você vai ler, vai parar, e eu já fiz, né, algumas vezes, e vale muito a pena fazer os exercícios, que vai trabalhando sua questão mental. E trabalha de forma muito profunda. Então, só para a gente finalizar, eu vou ler de novo a frase que diz assim, ó, milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos. Milagres são uma espécie de troca. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais básico ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um curso em milagres. Lembrando, né, que a experiência, o Saint Germain, lembra que ele falava no passado, que nós somos um projetor das experiências de Deus aqui na Terra. Então, as nossas experiências, elas podem ser muito elevadas, ou elas podem ser mais de um nível mais baixo. Não significa que nesse nível corporal elas não são significativas, elas são significativas sim. Mas quando eu consigo associar essas duas coisas, manter um equilíbrio. Então, hoje, essa é a frase do meu ponto de vista. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual que é a sua opinião, qual que é o seu ponto de vista. Eu vou achar muito bacana saber. Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha com alguém que faça sentido para essa pessoa, para você também, né? Que faz sentido. E o que você achou, deixa aqui escrito, que a gente pode trocar grandes informações. Informações, será que essa é a palavra? Que a gente pode trocar as experiências. E as nossas experiências podem se tornar mais elevadas. E isso é bem legal. Ok? Então, escreve também aqui. Se você está só passando e vendo esse vídeo, se inscreve também aqui no canal e a gente vai trocando. Okay? Aqui é a Sheila Sampaio. A gente se vê amanhã. Se você estiver aqui, eu vou te chamar. Pode ser que você não queira falar comigo, recusa, está tudo bem. Mas em algum momento você vai topar. E aí a gente conversa, porque eu quero saber qual que é o seu ponto de vista. Então, ó, beijo, até mais.